Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. A tua igreja vem iluminar. Nossas famílias vêm iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Então, mais uma vez, boa noite, né, a todos e todas. O tema de hoje, da nossa semana de meditação sobre Maria Santíssima, em preparação para o jubileu dos 340 anos da nossa paróquia, é o seguinte: Maria, imagem perfeita do que deve ser a igreja. Pode passar. O tema que foi proposto nos remete diretamente à questão da identidade da igreja. Quem é a igreja? O que é a igreja? Nos remete também à identidade de Maria. Quem é Maria? Cada um de nós pode ter uma determinada concepção de quem é Maria, uma imagem de quem é Maria. Mas não quer dizer que aquilo que a gente pensa sobre ela seja o que ela é verdadeiramente. Pode ser um pouco, mas ela é muito mais do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sabe, que a gente acredita, né? E por último, o terceiro ponto, nós vamos falar de uma igreja de espiritualidade mariana. Então, se eu vou delimitar minha fala a esses 3 pontos. Então, se pode passar os slides. Primeiro ponto, né? Sobre a identidade da igreja. Quem é a igreja? O Concílio Vaticano II, que aconteceu no ano de 1962 a 1965, elaborou diversos documentos, diversos textos, né? E um desses documentos é a Lumen Gentium. E esse documento fala justamente sobre a identidade, a natureza da igreja, a missão da igreja, para que é que ela existe, né? Está tudo aí nesse documento, né? Antes do Concílio Vaticano II, houve um tempo em que se acreditava e era muito difundida a ideia de que a igreja se resumia aos padres, aos bispos, diáconos e ao Papa. Ou seja, era constituída apenas por sua hierarquia. Assim, os leigos, abre aspas, restante, fecha aspas, do povo de Deus, era como que uma coisa anexa a isso. Era um grupo que estava anexo a este grupo principal. Ainda hoje, se vocês nunca perceberam, podem prestar atenção, que acontece, quando se fala de igreja, o que vem na cabeça de muitas pessoas é o padre, o bispo, o diácono,
o religioso, a religiosa. Partindo desse ponto de vista, muitas vezes não nos consideramos como fora da igreja. Se algum de nós ainda tiver esse pensamento, é como se a gente estivesse dizendo que a gente, enquanto leigos e leigas, não fazemos parte da igreja. Não somos parte também essencial da igreja de Jesus. Com o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, aquele documento que eu falei lá no início, ela nos trouxe à luz o significado mais profundo e a identidade da igreja de forma mais completa. Ou seja, os padres conciliares reunidos refletiram bastante, rezaram bastante sobre qual a verdadeira natureza e identidade da igreja. Para que a igreja existia? Por que a igreja existia? E eles chegaram à seguinte conclusão: que a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, ou seja, todos nós, batizados e batizadas, somos a igreja, membros do povo de Deus. Não é bem diferente a concepção? Antes, se considerava como sendo a igreja apenas quem fazia parte da hierarquia eclesial. Claro que é um povo hierarquicamente organizado, com diversos ministérios, com diversos serviços, para melhor organização do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, dentro deste povo de Deus, existe vários serviços, existe também uma hierarquia, para que ela melhor possa realizar a sua missão. Não é que um serviço é melhor do que o outro, mas é para que a igreja possa realizar aquilo que Deus quer no mundo. Segundo ponto, a identidade de Maria. Quem é Maria? Quem é Maria Santíssima para nós? A igreja, enquanto povo de Deus, tem um membro de suma importância e de especial valor, que é Maria Santíssima. Esse texto ainda é da Lumen Gentium. Na Lumen Gentium existe um capítulo 8º, todo dedicado a Maria. Daí a gente vê o tamanho da importância de Maria Santíssima na igreja, para a igreja de Jesus. Justamente porque Maria é exemplo para todos os batizados e batizadas. É um membro perfeito, ideal. Maria é o ideal para todos aqueles e aquelas que foram batizados. É o nosso exemplo enquanto participantes do povo de Deus e do corpo de Cristo. A figura de Maria nos provoca e nos provoca e serve para nos questionar nesse sentido. Será que sou um membro fiel ao corpo de Cristo? Quando a gente olha para a figura de Maria, para a forma como ela realizou o seu serviço a Deus,
Será que eu sou um membro fiel ao corpo de Cristo? Será que eu estou sendo um membro fiel do povo de Deus? Ou eu preciso melhorar? E se eu preciso melhorar, em que eu preciso melhorar? Onde eu preciso melhorar? E como eu posso melhorar? A nossa fé em Maria deve nos ajudar a isso. Em nossa fidelidade a Jesus e em nosso comprometimento com o seu corpo, que é a igreja. Se a minha devoção mariana, se a fé que eu alimento em Jesus por meio de Maria, não me ajuda a me comprometer com a igreja, que é o corpo de Cristo, não me ajuda a me comprometer com o reino de Deus, tem alguma coisa errada na minha fé. Eu preciso refletir sobre ela para poder perceber e mudar essa situação. Porque justamente Maria não aponta para ela, ela sempre aponta para o Filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Segundo a Lumen Gentium, na Santa Igreja, olha que coisa bonita e importante para nós também. Maria ocupa, depois de Cristo, o lugar mais elevado e também o mais próximo de nós. Eu lembro que o diácono falava ontem aqui, na igreja, onde é que Maria está? E ele disse que ela estava nas fileiras. Eu lembro bem quando ele disse isso. Mas ela está na frente. Ela é quem vai à nossa frente. Ou seja, depois de Cristo, ela quem ocupa o lugar mais elevado. Porém, ao mesmo tempo, é quem está mais próximo de nós. É outro cuidado que nós devemos ter com a nossa devoção mariana. Se a gente colocar Maria em um patamar elevado demais, nós podemos negar essa característica da proximidade dela com cada um de nós. Então, se a gente tem que manter um equilíbrio, ao mesmo tempo que a gente eleva ela, tem que mantê-la também próximo de nós, ao nosso alcance, ao alcance das pessoas. A devoção mariana não pode afastar Maria Santíssima de cada um de nós, deixá-la muito abstrata. O que é com o Antigo Testamento? Agora a gente vai para o texto bíblico. Quem melhor pode nos falar quem foi Maria é a Sagrada Escritura. Por mais que não existam muitos textos, mas os que existem são essenciais para a nossa fé. No Antigo Testamento, a gente encontra no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, esse seguinte texto: porém, em hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ao ler esse texto, os padres da igreja reconheceram que o autor sagrado, nele, já estavam se referindo a Maria. Esse texto já trazia uma imagem de Maria Santíssima. Outro texto que nos fala que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome dele será Emanuel, tirado do livro do profeta
Isaías, capítulo 7, versículo 14. Agora a gente vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento tem mais coisa, né? Onde a gente encontra Maria Santíssima no Novo Testamento? Na Anunciação. A gente pode conferir Lucas 1, 26 a 28. E nesse texto eu destaquei o momento em que o anjo diz: alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. No versículo 28. E no final, depois de toda a cena, a resposta de Maria ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria e o menino Jesus. Na visita a Isabel, está presente também. No nascimento de Jesus, na apresentação de Jesus no templo, quando é profetizado que uma espada de dor iria transpassar o coração dela, e que aquele menino seria causa de queda e reerguimento de muitos. Também no episódio do encontro de Jesus no templo, entre os doutores da lei, lá estava Maria Santíssima. E na vida oculta em Nazaré. Lucas diz assim, eu não lembro o texto, mas ele diz assim, que o menino crescia em graça, junto com a mãe, o menino crescia em graça e sabedoria, e ela guardava tudo aquilo e meditava no coração. Então, é um texto pequeno, mas que nas entrelinhas deixa a gente perceber que Maria foi presente, muito presente na vida do filho, na educação do filho. Maria no ministério público de Jesus, nas bodas de Caná, quando faltou o vinho, e que ela intercedeu pelos noivos, pela família dos noivos. Na época do povo da Bíblia, faltar o vinho durante uma festa de casamento era uma grande vergonha para a família. Então Maria intercedeu por aquelas pessoas ao seu filho. E também acredito que em um dos momentos mais difíceis da vida dela, ao pé da cruz, além dela ter suportado todo o calvário do filho, todo o sofrimento, toda a acusação contra ele, ela viu, contemplou o próprio filho ser morto na cruz, sem poder fazer nada, de mãos atadas. Então, se foi um grande momento de sofrimento e de provação que ela passou. E Maria após a ascensão. Aí, antes do dia de Pentecostes, a gente tem esse texto lá nos Atos dos Apóstolos. Ela estava junto com os apóstolos, perseverante na oração, pedindo a vinda do Espírito Santo. E foi justamente quando veio o Espírito Santo que os apóstolos perderam todo o medo e saíram a anunciar o Evangelho. Pode passar. Então, se essas... Pode ter faltado algum texto, mas se tiver faltado, foram poucos textos que apresentam Maria no
no Novo Testamento. O terceiro ponto, eu vou tentar passar para vocês como poderia ser uma igreja de uma espiritualidade mariana. E esse texto, eu dei uma resumida, ele não é meu, ele é um texto do Papa Francisco. Justamente, segundo o Concílio Vaticano II, ele quer refletir sobre como a imagem e o modelo de Maria. Quero refletir hoje sobre Maria como imagem e modelo da igreja, que é justamente o nosso tema. E o Papa faz isso a partir de 3 pontos. Na ordem da fé, Maria como mulher de fé. Maria como uma mulher de caridade, que vivia a caridade, e como uma mulher que tinha uma perfeita união com Jesus. Ele faz isso a partir desses 3 aspectos. Primeiro, Maria como modelo de fé. O que é que o Papa nos diz? Em que sentido Maria representa um modelo para a fé da igreja? Ele começa com essa pergunta. Como é que Maria pode ser vista, ou como é que ela se apresenta, como um modelo para a fé da igreja? E ele continua. Pensemos em quem era a Virgem Maria. A gente já percebe que ele não parte das alturas, mas ele parte da humanidade. Ele parte de quem é a pessoa de Maria. Maria, uma moça judia, que esperava com todo o coração a redenção do seu povo, como qualquer judeu daquela época. Ela esperava o Redentor. Ela, uma menina de fé, educada na fé, como seus pais, seus avós, ela esperava. Assim como a gente hoje espera a segunda vinda de Jesus, não é isso? Então, se Maria, lá no meio da comunidade dela, esperava a redenção do seu povo. Mas, diz o Papa, no coração daquela jovem, filha de Israel, havia um segredo que nem ela mesma conhecia. E que segredo era esse? E que ela iria se tornar a mãe do Filho de Deus. Ela nem imaginava que isso um dia poderia acontecer com ela. Ela iria se tornar-se a mãe do Redentor. Então, na anunciação, o mensageiro de Deus chama ela de cheia de graça e lhe revela o projeto de Deus. Maria responde sim, eu aceito. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela fez algumas perguntas ao anjo, a gente conhece o texto, mas no final ela disse, não, eu aceito, Senhor. Pode fazer o que quiser, como o Senhor quiser. Daquele momento em diante, a fé de Maria recebe um novo rumo, uma nova luz. Concentra-se diretamente em Jesus. O Filho de Deus, que dela se fez carne, e no qual se cumprem as promessas da história da salvação. A fé de Maria é o cumprimento da fé de Israel. Ou seja, no sim de Maria se cumpre toda a fé do povo de Israel. Tudo aquilo que o povo esperava, que os profetas anunciaram, se cumpre no momento em que Maria diz o sim. Nela, não dá para ler não.
toda a estrada do povo que esperava a redenção. Neste sentido, é que ela é modelo da fé da igreja, que tem como centro o Cristo. Agora ele responde a pergunta lá de cima: como é que ela pode ser modelo da fé da igreja? Então, se no momento em que ela diz sim, em que ela professa a fé dela, ela se torna o modelo de fé da igreja, em que ela aceita fazer parte desse projeto de Deus. E como Maria viveu essa fé dela? A gente viu que no início ela esperava a realização da redenção. A partir do momento que acontece o anúncio em que ela diz sim, a fé dela se centra não mais na espera do Redentor, mas no próprio Jesus, que é o seu Filho. E como ela viveu essa fé? Viveu na simplicidade das 1000 ocupações cotidianas de uma mãe. Quais são as ocupações de uma mãe? Trabalho fora, trabalho em casa, amamentar o filho, né? Educar o filho, nas coisas mais simples e corriqueiras do dia a dia. Maria alimentou a sua fé em Jesus. Justamente essa existência normal de Maria, nada de espetacular, foi terreno onde se desenvolveu uma relação singular e um diálogo profundo entre ela e Deus, entre ela e o seu filho. Foi justamente no dia a dia, nas coisas mais corriqueiras do dia, que ela amadureceu na fé. E hoje é assim para a gente também. Nós não precisamos de coisas extraordinárias, espetaculares, para podermos amadurecer na fé. É justamente no nosso dia a dia, na nossa caminhada diária, naquilo que a gente faz no dia a dia, que a gente vai tendo esse diálogo com Deus e que a gente vai amadurecendo na fé. Se a gente esperar um momento extraordinário, pode ser que a vida passe e a gente perca essa oportunidade que nós temos diariamente de crescer na fé. O sim de Maria, já perfeito desde o início, cresceu até o momento da cruz. Ou seja, quando ela deu sim, ela não tinha consciência de tudo que ia acontecer na vida dela. Ela deu sim, porque no momento, por ela ser uma mulher de fé, apesar de jovem, o desejo dela era de servir a Deus, de servir a Deus. Mas ela não tinha consciência da importância, da profundidade e aonde levaria ela aquele sim. Onde é que iria levar ela? E ela foi amadurecendo esse sim, a sua fé, até o momento em que ela se encontra diante do filho morto na cruz. Este é o momento, é o ápice do seu amadurecimento na fé. Então, se o texto bíblico não mostra, não tem como mostrar também, porque senão teria que entrar em detalhes demais. Mas existe no caminho toda uma caminhada pedagógica de amadurecimento da fé. Eu gosto de pensar que de mãe, primeiro ela foi mãe do Filho de Deus. Na anunciação, quando o menino nasceu, ela foi mãe. Ao pé da cruz, ela não era mais só mãe, ela era discípula também. Era mãe e discípula. E ela aprendeu a ser discípula no caminho.
Ninguém nasce sabendo ser discípulo. A gente aprende no caminho. E Maria fez esse caminho. Então, se lá no pé da cruz, quando Jesus diz com o discípulo amado: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, Maria chega à maturidade da fé. Ali a sua maternidade se espalhou, abraçando a cada um de nós. A nossa vida, para nos guiar ao seu Filho. Maria viveu sempre imersa no mistério de Deus feito homem, como sua primeira e perfeita discípula. Aquilo que eu disse. Foi a primeira e a mais perfeita discípula. E a que mais conheceu Jesus. Por mais que os discípulos tenham andado com ele, tenham partilhado da vida dele, tenham conversado com ele, nenhum deles conhecia Jesus tão bem quanto ela. Quem conhece melhor o filho do que a mãe? Né? Segundo ponto. Maria como modelo de caridade. Pensemos na disponibilidade para com a sua prima Isabel. Que disponibilidade! A Virgem não lhe levou somente uma ajuda material. Também isto, mas levou aquilo que de maior valor ela tinha, que era o próprio Jesus. Ou seja, ela foi a primeira a anunciar o Evangelho. Foi a primeira a levar Jesus às outras pessoas. Ela levou a sua prima Isabel. Levar Jesus àquela casa queria dizer levar a alegria plena. Por mais que Zacarias e Isabel estivessem felizes por terem engravidado já com idade avançada, por maior que fosse a felicidade deles, só Jesus é a felicidade plena. E essa felicidade Maria leva para aquela residência. Quando ela recebeu o anúncio do anjo, ela poderia ter dito: agora eu sou mãe do Filho de Deus. Eu quero que as pessoas me sirvam. Eu vou aqui me deitar, né? Quero água, quero isso, quero aquilo. Não. Ela imediatamente saiu da sua zona de conforto para ir servir a sua prima, Isabel. E assim ela exprime uma caridade gratuita. Essa caridade gratuita é modelo também para a nossa viver. Nós não podemos viver uma caridade de forma interesseira. Não, vou fazer isso, mas já pensando em receber aquilo. A gente deve fazer de forma gratuita, sem pensar em receber algo em troca. A gente faz porque é o que deve ser feito, né? O cristão deve fazer o bem. É isso que deve ser feito. Não é porque eu vou receber algo em troca. E nem sempre quem faz o bem, a coisa certa, recebe algo de bom em troca. Muitas vezes é muito sofrimento por fazer a coisa certa. Mas você vai estar com a consciência tranquila de que está fazendo a coisa correta, de que está fazendo o bem. Nossa Senhora quer trazer também a nós o grande presente que é Jesus. E com Ele nos traz o seu amor, a sua paz, a sua alegria. Assim é a igreja, é como Maria. A igreja não é um negócio, não é uma agência humanitária, a igreja não é uma ONG. A igreja é enviada a levar Cristo
e o seu evangelho a todos e todas. A igreja não leva no seu anúncio ela mesma, mas ela leva Jesus. O padre Charles frisou muito ontem na homilia dele na missa da noite, né? Que pelo batismo a gente assume como nossa a missão de Jesus, de levar a boa nova, né? De levar a boa nova. E é para isso que a igreja existe. Se a igreja pregasse ela mesma, ela não teria sentido a sua existência. O seu sentido maior da sua existência está justamente em levar o evangelho a todas as pessoas, em anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas. O último ponto agora, o terceiro, está acabando, viu, minha gente? Maria como modelo de união com Cristo. A vida da Virgem Maria foi a vida de uma mulher simples, do povo, como eu falei já anteriormente. Então, se a gente não, na nossa devoção mariana, a gente não pode perder essa perspectiva de que Maria foi uma mulher simples do seu povo. Maria rezava, trabalhava, ia à sinagoga. Porém, cada coisa, aí está o diferencial. Cada coisa, cada momento, cada acontecimento da vida simples dessa mulher, ela cumpria em união perfeita com Jesus. Aqui está o diferencial. Ela fazia tudo em união com o seu filho Jesus. Esta união alcança o ponto alto no Calvário. Aqui Maria se une ao Filho, no martírio do coração e na oferta da vida ao Pai pela salvação da humanidade. Nossa Senhora fez a sua dor, fez sua a dor do Filho e aceitou com ele a vontade do Pai. Naquela obediência que dá frutos, que dá a verdadeira vitória sobre o mal e sobre a morte. Só para finalizar, então, uma igreja que tem Maria como exemplo de discípula perfeita de Cristo, deve ser, quando eu falo igreja, a gente tem que tomar consciência disso. Às vezes as pessoas falam, a igreja, como se fosse algo que estivesse fora de mim. Se eu sou batizado, se eu sou batizada, quando falar igreja, está falando de cada um de nós também. Não está falando só do Papa Francisco, dos bispos, né? A gente, aos poucos, tem que ir ruminando isso, né? E tomando consciência disso, tomando posse dessa verdade, né? Quando fala igreja, fala de cada um de nós. Então, se a igreja que se diz viver uma espiritualidade mariana, que se diz seguir Jesus, a exemplo de Maria, deve viver uma espiritualidade encarnada. O que é uma espiritualidade encarnada? É uma espiritualidade em que nós conseguimos unir aquilo que eu professo, a minha fé, com aquilo que eu vivo no dia a dia. Se a fé que eu professo não desce para o meu coração e não se torna realidade no meu dia a dia,
eu estou vivendo uma espiritualidade desencarnada, que me aliena. Mas nós devemos ter consciência que a nossa fé, que a nossa espiritualidade deve ser uma espiritualidade que tem essa capacidade de juntar a fé que professamos com aquilo que vivemos no dia a dia. Então, que Maria, a Senhora das Alegrias, nos ajude a seguir seu Filho Jesus e nos ensine a acolher, a viver e a celebrar o dom da vida com alegria. Amém. Pode passar. Eu tenho só uma música para a gente terminar, como forma de oração, tá bom? Eu vou levar o microfone para o rapaz pegar o som. Vai ter que conectar o som, que eu não sei também não. Acho que é aqui. Acho que é aqui, ó. Vamos deixar a música para outra vez. A gente não está conseguindo, o som do notebook está muito baixo. Não dá para captar, não. Deixa para outra oportunidade, viu? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Estão chamando? Deu certo? Mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus, amigo, contemplando. Jeito de mirar, teu modo de sonhar, há uma luz que não se apaga, há um segredo em teu olhar, e me encanta a tua vida, o teu jeito de viver, que me ponho assim, Maria, a pensar no que seria não poder te conhecer. Se eu te sigo, eu te encontro nas fileiras, mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus, amigo, contemplando teu olhar. Ele quis sonhar contigo, tu soubesse acreditar. Se eu te sigo, eu te encontro nas fileiras, mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus, amigo, contemplando teu olhar. Ele quis sonhar contigo, tu
tu soubesse acreditar. O teu jeito assim materno, teu olhar e proteção, teu carinho pela vida faz tão bem ao coração. E nas horas mais sombrias, no teu jeito de sofrer, eu encontro em ti, Maria, o mistério da agonia, um sentido pra viver. Se eu te sigo, eu te encontro nas fileiras, mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus, amigo, contemplando teu olhar. Ele quis sonhar contigo, tu soubesse acreditar. Se eu te sigo, eu te encontro nas fileiras, mas se eu paro, logo fico a imaginar o olhar de Deus, amigo, contemplando teu olhar. Ele quis sonhar contigo, tu soubesse acreditar. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de toda a gente, Senhora de um povo imenso, dos pobres, dos abandonados, dos jovens, das crianças, das famílias e dos vocacionados. Caminheira e peregrina de um povo que tem fé no mesmo Deus que um dia te chamou a ser mãe de Jesus de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, o Senhor é convosco, de graça.